Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Regra geral, a psiquiatria é uma especialidade médica que se comporta de forma diferente das outras especialidades médicas. Tanto o profissional quanto o paciente têm uma relação muito diferente da relação que os outros médicos têm com seus respectivos pacientes. Na medicina em geral, ninguém gosta de procurar médico, à exceção de algumas pessoas que precisam ouvir o médico, que precisam de ter uma pessoa à sua escuta, sempre disponível para si. Mas a maioria das pessoas não gosta de buscar médico. Muitos têm medo de buscar médico pelo resultado que possam encontrar. Mas a maioria das pessoas se dirigem ao médico, embora não se dirijam de má vontade, mas não estão com a maior boa vontade do mundo, mas ela e o médico estão do mesmo lado. O problema que o paciente traz está do outro lado. É como se fosse duas margens do rio. O paciente de medicina em geral traz seu problema e junto com o médico ele se coloca num lado da margem e do outro lado está o seu problema. Então os dois estão juntos para dirimir, para solucionar ou encontrar um encaminhamento para aquele problema trazido pelo paciente. Em psiquiatria não é assim. A maioria das pessoas que vêm, a imensa maioria das pessoas que vêm a um psiquiatra ou se dirigem a um psiquiatra, não só tem a mesma reserva que as pessoas se dirigem ao médico, mas ainda guardam uma outra situação, que é bastante diferenciada do resto da medicina. As pessoas que buscam um psiquiatra, que vão ao psiquiatra, ainda que reconheçam a necessidade, ainda que digam que estão vindo ali voluntariamente por um desejo próprio, mas o maior temor é de que dois temores se aproximam o paciente do psiquiatra. Um é o temor da doença mental, desse estigma chamado doença mental. O outro é o medo especificamente do remédio psiquiátrico, que nesse caso vira um substantivo comum, é o remédio psiquiátrico. Como se todos os remédios prescritos pelos psiquiatras se comportassem do mesmo jeito. No resto da medicina as pessoas podem temer efeito colateral, mas em psiquiatria, por exemplo, todas as pessoas que vêm, há algumas preocupações que são comuns. Todo remédio psiquiátrico vai dopar, vai deixar a pessoa lerda, vai deixar a pessoa feita um zumbi, babando, ou vai criar dependência. É sempre essa expressão. Eu tenho medo de ficar dependente. Esse é um lado da preocupação, é com a ferramenta do uso da psiquiatria, que são as medicações. O outro lado é que, ao contrário do resto da medicina, em que as pessoas, quando têm um diagnóstico, elas podem não gostar, mas aceitam, em psiquiatria a ideia do diagnóstico é uma ideia que tira da pessoa. É como se nós, ao dizermos um diagnóstico com um paciente psiquiátrico, eu não estou me dirigindo apenas ao transtorno que ele nos traz, mas eu estou me dizendo a ele que ele não é mais responsável por si, de uma certa forma. Esse é o grande medo, eu acredito, da maioria das pessoas que eu percebo nos pacientes. É de que, ao serem reconhecidos ou diagnosticados como um problema psiquiátrico, isso não para o psiquiatra o diagnóstico é só a formalização de um caminho a seguir, ou a orientação que ele vai dar ao tratamento. Para o paciente, o diagnóstico é uma exclusão. A partir daí, ele é um doente psiquiátrico. E como essa expressão doente mental é uma expressão excludente, ou seja, por ser doente mental, a pessoa perde todos os direitos, é como se fosse uma ausência de cidadania completa, como se fosse
o homem fosse destituído de todas as possíveis escolhas que ele possa fazer na vida. Até ser diagnosticado com uma doença psiquiátrica, as pessoas podem ser chatas, podem ser inconvenientes, podem ser gastadeiras, podem ser incômodas, podem ser autossuficientes, podem ser autoritárias, podem ser malucas, usado sempre com essa tonalidade, esse cara é maluco, esse cara é doido. Mas se o médico psiquiatra diz a um paciente que ele efetivamente tem um transtorno que precisa de tratamento, o paciente, ao receber esse diagnóstico, implicitamente na cabeça dele, ou imediatamente na cabeça dele, e isso é uma verdade, socialmente é uma verdade, o que ele vislumbra para si é que nada que ele diga daí por diante terá a mesma credibilidade. Ou seja, o diagnóstico para o paciente, o diagnóstico de um problema psiquiátrico se constitui para ele vê como uma desqualificação de tudo que ele possa dizer daí por diante. E isso verdadeiramente acontece. Com inúmeros pacientes psiquiátricos que têm diagnosticado um transtorno psiquiátrico, têm sérios problemas de saúde que não são acolhidos porque ele é doente, ele tem problema. É como se a pessoa, ao ter um diagnóstico psiquiátrico, ele não tenha direito a mais nenhum tipo de queixa ou de observação. Porque ele é um doente. Tudo é visto a partir da ótica de que ele é um doente psiquiátrico. E como o próprio paciente, ele é o outro de uma outra pessoa, portanto, o que ele teme que diga para ele é exatamente o que ele pensa quando outra pessoa lhe diz que está em tratamento psiquiátrico. E nós não podemos nunca esquecer que, do mesmo jeito que existe um outro para nós somos o outro para alguém. Portanto, quando nós temos um preconceito, é algo que já está em nós. Quando um paciente diz, as pessoas não acreditam em mim porque sabem que eu faço tratamento psiquiátrico, historicamente, se ele olhar na vida dele, ao longo do tempo, ele fez a mesma coisa com alguém. Ao saber que um colega de tratamento psiquiátrico já fez piada, já supôs que ele não era capaz, se era chefe, já não atribuía uma função qualificada porque temia que ele não fosse dar conta. Portanto, aquilo que ele faz com ele é exatamente o que ele temerá, o que ele faz com os outros é exatamente o que ele temerá que os outros façam com ele. E esse pré-conceito, e lembrando sempre que a palavra pré-conceito se refere a um ponto de vista que a pessoa tem, sem ser racionalmente, não é um raciocínio, é uma certeza que a pessoa tem prévia. O pré-julgamento, o pré-juízo. Né? Em português, prejuízo passou até a conotação de perda. Mas pré-juízo é um pré-conceito, é um pré-julgamento. E o que é que se perde, já que a gente está falando, fazendo uma brincadeira, o pré-julgamento, o indivíduo perde a constatação da realidade, porque ele já tem uma certeza prévia. O pré-conceito é assim, está embutido na pessoa. E em relação aos transtornos psiquiátricos, o preconceito é genérico, é geral. É dirigido ao transtorno, é dirigido ao paciente e é dirigido ao profissional. Provavelmente um dos poucos profissionais da área médica em que se tem um tipo característico, tem piadas específicas para o psiquiatra, tem um tipo específico, é como se na comédia dell'arte italiana, que tinham aqueles tipos padrões, Pantaleão, etc., tinha aqueles tipos já característicos que toda a plateia reconhecia durante a Idade Média. Caricaturar o psiquiatra é extremamente fácil. Geralmente, a caricatura do psiquiatra é ele se comportando de uma forma que as pessoas imaginam que o paciente psiquiátrico se comportaria. É curioso, é como se as pessoas esperassem que o psiquiatra fosse um doido com diploma. Ninguém pensa que o pneumologista tenha que ser
tenha que ter um tumor de pulmão, tenha que ter um enfisema para poder se tratar, para tratar uma pessoa que tem um enfisema, tem um tumor de pulmão. Mas no xiste, no humor, na piada, todo psiquiatra tem a mesma patologia do paciente que ele trata. Se a gente olhar qualquer programa de humor que retrata, o programa de humor retrata bem essas características estereotipadas. O paciente psiquiátrico e o psiquiatra não há como distinguir. Apenas um supostamente está atrás de uma mesa e o outro está à frente. Mas o comportamento é tão previsivelmente aloucado que, como eu disse antes, é como se houvesse um doido sem diploma e um doido com diploma. O doido com diploma seria o psiquiatra. O doido sem diploma seria o paciente, mas ambos doidos. Essa tábula rasa que se faz, esse nivelamento que se faz estereotipadamente, de que a área psiquiátrica ela é separada do resto da medicina, porque as pessoas que estão na área psiquiátrica, sejam pacientes, sejam os profissionais, ou seja, a própria patologia, é como se fosse um mundo à parte da medicina comum. É como se fosse um mundo à parte do viver comum. É como se o psiquiatra e o paciente fossem algo de ET, algo de alienígenas, algo que não pertence à esfera humana. E exatamente por isso que eu acho que o temor acontece. Porque as pessoas podem se prevenir para um infarto fazendo uma atividade física, fazendo uma dieta saudável. Aliás, essa palavra saudável é bem complicada, porque ela introduz um gosto ruim em tudo. Mas há como se prevenir. As pessoas têm um movimento de prevenção em relação à medicina como um todo. Mas é como se, em relação à área psi, a pessoa não tivesse armas para se defender. A qualquer momento eu posso ser surpreendido por, no dizer popular, pela loucura. É como se a loucura estivesse... Tem uma imagem de Gabriel Garcia Marques, num livro dele chamado O Amor nos Tempos do Cólera, em que ele se refere ao amor da personagem, e ele diz uma frase que é muito interessante dentro do escrever maravilhoso dele. Ele diz que o amor é como uma fera que está atrás de uma porta que vai nos assaltar e pular no nosso pescoço ao entrarmos numa sala. Algo assim, eu estou citando de memória. A loucura, ou aquilo que as pessoas chamam loucura, que é um genérico, né? É um saco de gato que as pessoas incluem tudo que seja patologia psiquiátrica, é como se fosse algo nessa linha que Gabriel Garcia Marques nos diz. Nós não podemos nos prevenir porque ele nos assaltará num momento qualquer. Gabriel se refere isso ao amor. Gabriel Garcia Marques se refere isso ao amor. Eu estou trazendo isso por analogia ao receio da doença mental como um todo. Todas as pessoas, sem exceção, e isso se traduz nos xistes e se traduz nos preconceitos, vivem com o temor de que existe uma fera atrás da porta que eu não sei onde está e que a qualquer momento pode saltar em meu pescoço. Por conta disso, isso é excluído da espécie humana. Exatamente porque a gente faz, talvez seja uma patologia, talvez seja uma área que todas as pessoas podem ter um pé nela. O indivíduo pode passar toda a sua vida sem ter nenhum problema de qualquer sistema orgânico, nenhum problema de qualquer órgão que exista no corpo. Ele pode passar toda a sua vida de 100 anos sem ter um problema do fígado, sem ter um problema no coração. Mas ao longo de 100 anos, são 100 anos de humanidade. E em 100 anos de humanidade você tem sofrimento de natureza psíquica e emocional. Sejam de natureza de intensidade 100, de intensidade 5. Mas ninguém pode dizer efetivamente, dessa água não beberei. É exatamente essa insegurança que se traduz pelo preconceito. Que eu repito, se dirige ao psiquiatra e se dirige ao paciente. Espero que haja sido útil essa reflexão da gente. Tchau.